Right. That's the only way to do that. Where something like that. Hoje a gente vai fazer mais uma experiência que vai ser com o Felipe Boni, que já passou com a gente, já foi entrevistado sobre o tema trauma. E hoje eu vou fazer uma sessão com ele na Barra de Axis, aqui nesse espaço lindo que é o Wake. E espero que vocês gostem. Vou contar um pouquinho da minha experiência depois, vocês vão ver como é que é a sessão. E aguardem, acho que vocês vão gostar. Eu estou esperando que essa sessão me ajude a desbloquear algumas coisas que eu percebo que estão travadas na minha vida. Sabe aquilo que você vê um potencial muito grande, mas você não sabe ainda como atingir? Como se tivesse uma parede, como se tivesse alguma coisa bloqueando. Então, pelo que a gente conversou, né, sobre Barra de Axis, pelo que ele me falou um pouquinho de como é que funciona todo o processo dele, né, toda a terapia que ele faz, essa é a minha maior expectativa, que desbloqueiem para que as coisas consigam fluir, né, e eu consiga, como eu sempre falo, atingir o meu maior potencial. A expectativa tá grande, acho que vai ser muito bom. Vamos ver. Olá, tudo bem? Ei, Gabi, Oi, Fê, tudo bem? Seja bem-vinda. Muito obrigada. A Wake é a tua casa também. Muito obrigada. Vamos? Essa é uma clínica de medicina integrativa fantástica aqui de São Paulo. Tem várias atividades lindas que acontecem aqui. Muito Vale legal. muito a pena. E aí, Gabi, tua primeira sessão de barras? Minha primeira sessão de barras. Certo. A gente já conversou um pouquinho na entrevista, né? Sim, o que é barras, mas acho que talvez a gente pode trazer, explicar um pouquinho mais para quem está assistindo, né, essa gravação, o que é barras de Axis. O que te trouxe para as barras? Eu tô com, vou falar um pequeno estresse nesse momento. Eu tô nesse processo de ser mãe, então de engravidar. E aí eu tô com 36 anos. E isso não tá me deixando tranquila. Então eu percebo que não tá fluindo, que as coisas não estão acontecendo por causa dessa tensão. Então eu tô sentindo essa necessidade de aliviar. Tanto que assim, toda noite eu sonho com criança. Então isso tá me deixando muito estressada, tá me trazendo um peso muito grande. Eu não tô conseguindo relaxar para limpar esse canal, né? Porque você ter filho não é só a parte biológica, também é uma parte espiritual. E eu não tô conseguindo. Isso pra mim tá me dando muita agonia. Certo. Eu acho que isso hoje, no momento da minha vida, é o que tá mais me incomodando, o que tá mais me trazendo desconforto. Legal. Nesse sentido, as barras vão ser ótimas para você porque é uma ferramenta que trabalha algumas questões de uma forma muito eficaz. Então, por exemplo, estresse, ansiedade, depressão, distúrbios do sono, são todas questões que as barras atuam de uma forma muito eficaz, porque basicamente a ferramenta vai atuar num nível neural, né, e é onde estão os seus condicionamentos, é onde estão os registros, né, dos seus automatismos, das coisas que você faz assim sem pensar. Então, se você está com todo esse nível de apreensão hoje, o que acontece é que teu corpo está tensionado. Sim. Né? E aí, no momento que a gente vai para a maca, né, que é onde você recebe as barras, imagina que você está entrando num processo de descompressão. De descompressão. Teu corpo vai passar por um reset. Então, imagina que você está reiniciando a tua máquina para que você possa funcionar a partir de um novo modus operandi. E isso é muito legal. Então, basicamente, é como se eu pegasse um computador ou um celular, né? Vou lá, limpo os arquivos, dou uma apagada em coisas que não estão funcionando, deleto programas e aí eu reseto ele. Para quê? Para ele voltar melhor. Atualizo o sistema operacional. Né? Então, eu acho que eu gosto dessa analogia porque isso ajuda a gente a entender como é que funciona. Mas, basicamente, assim, eu vou tocar pontos na sua cabeça e quando esses pontos forem tocados, vai haver uma descarga elétrica que vai ocorrer a partir das minhas mãos, em pontos específicos, né? São 32 pontos ao todo. E aí, essa descarga elétrica, ela faz com que o seu sistema neuronal seja todo acessado, você entra num modo de autorregulação, e aí o teu corpo sabe exatamente o que não está funcionando, e ele manda embora esses registros, porque são registros. É muito legal que você tenha procurado barras para isso, viu, Gabi? Porque vai te ajudar. Eu costumo aqui dizer que o legal das barras é a gente olhar para ela como um tratamento, então como uma sequência de sessões.
Porque essa sequência vai fazendo você aprofundar cada vez mais, e quanto mais você aprofunda, mais esse estresse todo, essa ansiedade, tudo isso que você está acumulando no teu organismo, no seu sistema, vai sendo liberado. Ótimo. Tá bom? Uhum. Vamos lá? Vamos lá. Bora. Gabi, então pode subir, fica à vontade, você vai deitar de barriga para cima, tá? Fica o máximo à vontade que você puder. É o teu momento, é um momento de relaxamento. Então, vamos lá. Prometo que eu não vou roncar. Mas tô ansiosa. Vamos lá. Muito bem. Deite-se aí. Importante eu te contar que durante a sessão de barras de artes, Gabi, nós não utilizamos música. Tá. Porque o relaxamento que a música traz impede que esses registros, esses implantes que estão nesses pontos que vão ser tocados, sejam liberados. Então a gente não coloca música justamente para não causar um desserviço dentro do processo das barras, tá bom? Perfeito. Outra coisa, pode ser que você tenha algum tipo de espasmo muscular, aqueles movimentos involuntários, faz parte da liberação, porque como tá tendo liberação de descargas elétricas, né, na sua cabeça, então isso pode acontecer também, tá? Tá bom. Eventualmente pode ser que você tenha sono e também frio, porque as suas ondas cerebrais, elas vão desacelerar, para você entrar justamente naquele modo de autorregulação do corpo. Perfeito. Tá bom? Então vamos lá, mãos descruzadas, levanta um pouquinho a cabeça, pode baixar. Então esses primeiros movimentos que eu estou fazendo, eles são movimentos, na verdade, de acessar o teu corpo, onde eu me conecto com você, para que após a gente consiga iniciar com os toques sutis. Se você quiser, durante a sessão, a gente pode também conversar, tá bom, Gabi? Aí Tá bom. É você que diz o que fica melhor para ti. Conversar não atrapalha. Não atrapalha em nada. Tá bom. Mas assim, na maioria dos casos, né, as pessoas que vêm fazer as barras, elas gostam de ficar em silêncio para aproveitar. Né? Sim, com certeza. Pra relaxar, né? Sim, exatamente. Dá as mãos aqui pra mim. Coloco o dedo do meio na palma da minha mão. Legal, pode baixar os braços. Uma coisa que você pode filmar, João, é esse fibrilar dos olhos, ó. Isso aqui é um sinal evidente de que as barras estão atuando. É bem comum também você ter algumas visões, tá, Gabi? Durante a sessão, às vezes você vê cores, às vezes você acessa coisas que você fala assim, nossa, da onde que eu tô acessando isso? Mas é tudo liberação que está sendo feita. Então aqui nesse primeiro ponto, eu estou acessando o que nas barras a gente chama de implantes, né? Que são todos os registros que você tem, pontos fixos, que estão impedindo você de mudar, né? De fazer as coisas de forma diferente. E uma coisa legal de se contar é que assim, já foram feitos alguns estudos científicos sobre as barras, e um dos efeitos que foi constatado é que após uma sessão você tem as células, elas ficam mais esféricas, que é o formato normal delas, e elas ficam também mais dissociadas umas das outras, né? Quando as células estão aglutinadas, normalmente você tem um indício de uma possível doença, um distúrbio. Então ele também traz esse tipo de benefício. Existem estudos sendo feitos para combate à depressão, para ansiedade. O que eu sinto quando você tá tocando esse ponto é como se a energia estivesse transitando. Tipo,
uma leve labirintite, só para ficar mais fácil de entender, uma leve vertigem. Como se fosse energia mesmo circulando, sabe? Sim. É isso que as barras fazem. Elas vão fazer a tua energia voltar a fluir naturalmente. E essa sensação de leve labirintite, como você trouxe, é muito específica da sua experiência. E aí uma coisa importante de se dizer, porque a cada sessão a experiência muda. Ela nunca vai ser igual. Ela pode inclusive ser mais profunda de uma sessão para outra. Quando a gente está fazendo as barras, a gente pode acessar informações das mais diferentes possíveis. Então, a gente acessa inclusive pontos de criatividade, questões relacionadas a dinheiro, controle, sexualidade, alegria, tristeza. São todos pontos que são tocados aqui na região da cabeça. E enquanto eu estou correndo as suas barras, eu estou também ativando alguns comandos que tem funções específicas. Um deles, que é um dos que eu mais gosto, se chama Sistema de Sequência Trifásico, e ele é para liberação de transtorno de estresse pós-traumático. Então ele também serve como um tratamento para trauma. Eu faço ativação mental, e aí esse ponto ele promove essa liberação dos registros que você tem no seu corpo, de eventuais traumas que você tenha vivido. E o legal é que isso é totalmente de uma forma não cognitiva, que poderia ser elaborado, né, como uma sessão de psicanálise, mas não. A gente está acessando a sabedoria do corpo. E uma coisa que eu tenho notado, Gabi, é que assim, quando eu tenho uma conversa prévia com o paciente, né, sobre as questões que o paciente está trazendo para dentro do consultório, normalmente aquilo que é falado na sala reverbera aqui no corpo. Então é como se você estivesse preparando o teu organismo para fazer determinadas liberações naquela área específica que você quer. Como se eu estivesse meio programando já lá, né? Sim. Os pontos eles foram canalizados pelo Gary Douglas. Então, não existe um estudo científico por trás que diga que esses pontos tem essa localização, né? Mas a gente entende que tem porque quando a gente toca ele faz o efeito que tem que fazer. É ponto específico das barras e ativa questões bem específicas dele. Por exemplo, aqui eu estou trabalhando com criatividade, criação de novas formas de vida e tudo que impede a gente de fazer aquilo, né? De ir nessa direção. Então, muitas vezes você não vai, por quê? Porque você tem pontos fixos que te impedem de você se abrir para uma nova oportunidade, vamos dizer assim. A primeira vez que eu fiz barras na minha vida, eu fui buscar justamente porque eu tinha uma questão específica que eu queria tratar. E eu fui, assim, totalmente despretensioso, sem nenhuma expectativa de resultado. E foi muito interessante, porque já naquele dia eu senti a diferença. E era algo muito, muito real, assim, muito... era fácil de aferir o resultado. Então aqui, por exemplo, esse ponto ele está trabalhando todos os registros que são relacionados com o corpo físico, inclusive em relação à saúde. Por exemplo, aqui eu sinto que aí eu tenho essa percepção nas mãos, né? Então, no começo, quando eu toquei, eu senti um ponto um pouco mais frio do que os outros, com um fluxo menor de corrente elétrica. E agora já está equilibrado novamente. Eu sinto bem quente onde você tá. Bastante calor. Aí, assim, cada pessoa que pratica as barras tem o seu jeito de trabalhar com as barras. A gente tem uma sequência que é seguida,
mas eu não sou obrigado também a segui-lo, eu posso fazer de uma forma um pouco mais aleatória, mais intuitiva, e aí eu, especificamente, a cada troca de posição, eu vou dando novos comandos. Agora, por exemplo, está bem quente já o ponto, energia fluindo super bem. Você consegue perceber? Sim, eu consigo. Na verdade, eu já começo a entrar um pouco. Fica até um pouco difícil de falar. É normal. É por conta das ondas cerebrais que desaceleram. No mínimo, você está em alfa. Às vezes até numa onda mais relaxada que essa. E aí, dependendo do ponto que eu estou tocando, eu vou sentindo se eu tenho que ficar mais tempo ou menos tempo naquele ponto. Porque às vezes o corpo está pedindo que aquele ponto seja mais ativado do que outros. Como é o caso desse aqui. O que eu consigo perceber aqui é que a Gabi está extremamente relaxada. Certamente as ondas cerebrais dela desaceleraram muito. Ela deve estar em Nárnia praticamente. E isso é fantástico, porque permite que o corpo dela entre em autorregulação. É o corpo que tem a inteligência daquilo que não está funcionando e do que precisa ser liberado. Aqui, por exemplo, eu estou trabalhando pontos relacionados à tranquilidade, calma e paz, que é algo extremamente fundamental para os tempos atuais. E uma coisa interessante é que, assim, por mais profundo que a pessoa entre durante a sessão, ela não chega a dormir. Ela está presente. A Gabi está prestando atenção em absolutamente tudo, mas ela está... Eu tenho certeza que é muito profundo. É uma experiência de consciência muito legal de se ter. Uma coisa legal também nas barras, assim, eu agora, por exemplo, eu estou praticamente no final, né, nos últimos pontos. Esse ponto aqui, ele serve apenas, não é tão apenas, né, mas ele serve para garantir que o que foi liberado não vai voltar. Para que ela tenha uma real mudança a partir daquilo que foi conquistado. Prontinho. Vai voltando devagar no seu tempo, sem pressa. E aqui está encerrada a sessão de barras de axis. Agora é o tempo dela regressar, perceber o corpo. Talvez ela fique um pouco no estado meio de letargia por uns 5, 10 minutos. Isso é normal. Tá tudo bem. E é muito comum também, nos dias que sucedem a aplicação das barras, a gente ter certas percepções em relação à nossa reação. Então, às vezes você reagir numa determinada situação de uma determinada forma e de repente você começa a perceber que você já não está mais tendo aquele mesmo gatilho. Que aquilo, a situação acontece e você, opa, alguma coisa aconteceu que eu não estou mais reagindo a essa situação. Tá bem, Gabi? Uhum. Leva um tempo, né, pra ir voltando. Eu ainda tô sentindo muita energia, sabe, circulando. Teve uma hora que você tocou nas têmporas, eu senti uma fisgada nos dedos do pé. E aí eu senti também muito uma energia, tipo, como se fosse eletricidade também no joelho. Não sei porquê, eu senti. Que legal.
Teve alguma percepção na região do ventre? Do ventre não, Tá. não tive nada. Mas ainda tô sentindo assim muita energia na região, tipo essa leve vertigem, né? Ainda tô sentindo, então ainda tô demorando um pouquinho pra voltar, mas agora eu já tô conseguindo falar. Que aí tava bastante, não tava. E eu tô sentindo também muitas energias nos membros inferiores. Perna, senti formigamento, sabe? Tipo, como se estivesse passando mesmo uma corrente elétrica. É interessante que aquela informação que eu trouxe das células, quando elas estão aglutinadas, impedem a circulação sanguínea. Então, depois de uma sessão, você tem exatamente isso que você está trazendo. Ou seja, você está sentindo a energia nos membros inferiores. Sim. O fluxo está acontecendo de uma forma mais natural. Voltei. Aí estou bem relaxada. Bem relaxada. Parece que eu fiz 1 hora assim de meditação. Que eu tava meditando e aí tô voltando. É muito gostoso. Muito gostoso. Uma sessão de base, ela pode equivaler realmente a algumas horas de meditação e de sono também. Porque ela restabelece seus fluxos, sua energia. Ótimo. Tá bem? Tô bem. Tô muito bem. Muito bem. Muito relaxada. Eu realmente, eu acho que eu entrei no teta, no alfa, não sei, mas eu me relaxei muito e senti muita energia circular. Senti muita energia aqui em cima. Senti aquele ponto que você pegou, que você ficou mais tempo, eu senti bastante energia indo para esse ponto, né? Um calor mesmo nessa região. Muito gostoso. E você consegue perceber uma certa expansão, assim, da percepção? Sim, Parece que as coisas estão mais abertas, né? sim, é como se tivesse o campo, ele tá mais limpo. É isso que eu sinto. É isso aí. Bem-vindo às Barras. Obrigada. Nossa, muito bom. Muito. Vale a pena. Gratidão. Gratidão também. Sempre que quiser. Uhum. Que experiência, né, Gabi? Nossa, eu amei. Muito bom. Muito legal. Tô até, sabe quando você pisa e parece que você tá pisando em plumas? Tá mais leve. Tá mais leve. Legal. Verdade. Obrigadão, Gabi. Muito obrigada, Gabi. E a Xará. A Xará. E... Bom, a gente tava conversando, né, um pouquinho lá em cima, mas para trazer isso para quem tá assistindo, quem não assistiu, assista. A gente também fez uma experiência com o Felipe também, mas foi o Felipe Sucupira, que foi uma experiência de sound healing. Ah, que legal. Foi incrível também, maravilhoso. E a gente tava conversando, né, mas trazendo para vocês agora o que eu senti de parecido e diferente. Eu entrei no mesmo nível de meditação. Você viu que eu sou muito facinho, né? Quando a briga tocou em mim, eu já entro. Foi que foi. Foi que foi. Então eu consegui chegar no nível bem parecido, acho que o mesmo, de meditação, de alfa. Não sei se seria uma alfa, né? Ou uma teta, enfim. No mínimo você entrou no estado alfa, mas pode ser que você tenha ido mais profundo que isso. Tá. E a única diferença que eu senti, que eu percebi a diferença entre as duas terapias, foi que na terapia do Felipe, como tem o som, eu senti Peraí, muito... qual Felipe? Ah, o Felipe Sucupira, desculpa. Com o Felipe Sucupira de Sound Healing, foi que eu senti a vibração do som no meu corpo, nas células. No seu caso, eu senti a vibração energética. Foi diferente, como se fosse energia mesmo, passando pelo meu corpo. Tanto que teve um ponto que Felipe Boni tocou,
que foi nessa região das têmporas, eu senti uma descarga elétrica no meu pé. Eu não sei o que significaria isso, mas foi o que eu senti. É como se tivesse ido pro pé, percorrido todo o meu corpo. Pensa que barras atuam muito na circulação do corpo, na circulação energética e também na circulação física. Então, na verdade, a gente está impactando as suas células, e quando a gente impacta as suas células e elas entram num funcionamento melhor, você tem um fluxo melhor em todos os sentidos. Então, pode ser que essa descarga que você tenha sentido seja um efeito dessa liberação. Dessa liberação energética. Liberação energética e de um melhor fluxo físico mesmo. Das células, do sangue. Então, foi muito boa a experiência, eu gostei bastante. Que legal. Tem algumas coisas que eu vá sentir, talvez, nos próximos dias, que seja interessante eu ficar atenta. Assim, como as barras trabalham muito a questão dos condicionamentos, dos nossos padrões comportamentais, dos nossos automatismos, de modo geral, o que você pode ficar atenta? Na tua forma de reagir a determinadas situações. Então, por exemplo, de repente, em casa isso é bem comum, tá? Porque como você é casado e já tem um convívio ali com o maridão, talvez alguma coisa que ele faça que teoricamente você reagiria de uma determinada forma, de repente você vai perceber que você não entrou em reação. E por que não entra em reação muitas vezes? Porque você liberou alguma informação ali, algum condicionamento que foi descarregado durante a sessão. Então pode ser que você perceba isso, sabe? Essas pequenas mudanças, um maior relaxamento nesses próximos dias. Melhorando o sono? Melhora no sono. Sonhos mais lúcidos ou não necessariamente? Também é possível. Eu tenho sonhos muito vívidos no geral. Isso Certo. é algo comum que eu tenho. Então pode ser que ou às vezes até diminua, né? Porque se o meu é demais, pode ser que seja menos ou não necessariamente. Não dá pra prever, mas assim, certamente você sai daqui com uma menor carga de estresse no teu organismo e naturalmente você vai ter uma qualidade de sono melhor. Tá. Fora isso, aí tem essas percepções que são mais sutis, né? Que é do dia a dia, da forma como você interage com as coisas, né? Você perceber de repente que você está menos propensa a uma determinada ação. Menos sentir e reagir, né? A situação vai chegar para você da mesma forma, mas não vai te pegar do jeito que pegava. Entendi. Então compartilhe esse vídeo, se inscreva no canal, ative as notificações. E também coloca aí no comentário qual que é a próxima experiência que você tem curiosidade para ver, para que a gente possa trazer sempre novidades, coisas que você consiga descobrir um novo mundo. E se precisar entrar em contato comigo, é pelo meu Insta, gabrielasantia.go, ou se precisar entrar em contato com o Insta do Infinito, é pelo infinito.cash. Muito obrigada!